E hoje nós vamos falar sobre Paulo com o professor, né. É, Microfone ali. hoje é a primeira aula de uma série de 4, né, professor? Sim. Sobre o apóstolo Paulo, Uhum. mas o professor eu esse chafariz de conhecimento, certamente além de Paulo, vamos tocar outros tópicos. É É, isso. professor, uma honra. Eu que agradeço. Professor, vamos começar então? Vamos para a batalha aí? Vamos. Então hoje nós vamos falar sobre Paulo, o tema é contigo. Ok. Manda bala aí para quem tá assistindo a gente, o que que você vai estar falando pra gente Hum, hoje. Já também a gente vai ter uma explicação no ar para quem tá assistindo. É com sim. você, professor. Gente, obrigado, professor, novamente, o Edu, enfim, toda a produção aí, toda a questão. Gente, é o seguinte, quando eu trato a respeito de Paulo, eu não trato da perspectiva da sua existência, se ele existiu ou não, que aí é algo um pouco mais árduo, um pouco mais trabalhoso, e aí sempre vai existir um contraponto em termos daquilo que a academia defende, o lado uns dizem que sim, outros dizem que não. A minha preocupação é justamente entender os seus escritos, aquilo qual ele escreveu, não apenas ele, ou aquilo que outros escritores escreveram a respeito da sua pessoa, da sua personalidade, da sua biografia, dos problemas o qual ele teve. Em outras palavras, hoje eu queria iniciar a respeito de Paulo, quem foi Paulo lá atrás, a sua formação, a sua educação, daquilo qual ele mesmo descreveu, daquilo da onde ele veio, quem foi seu pai, onde ele estudou. E o primeiro problema que eu já encontro a respeito de Paulo é a respeito do seu nome. Existe uma outra questão, Edu e professor Rego, que surgiu um tempo atrás, hoje nem tanto mais. Surgiu uma ramificação chamado Testemunhas do Nome Sagrado. Um grupo de pessoas que diziam que você não poderia chamar Paulo de Paulo, nem Jesus de Jesus, e nem Deus de Deus. Dizia que são nomes pagãos, que Paulo seria um nome pagão, que o seu nome nunca foi Paulo. Seu nome foi Shaul, e que Jesus não era Jesus, era Yeshua. Eu lembro, eu quando surgiu essa ramificação, foi quando eu escrevi o meu livro sobre o tetagrama, que estava fomentando tanto isso, e essas pessoas estavam chegando até em algumas denominações, até em casas, e tentando ensinar qual seria o nome correto. Você falasse Paulo era um nome pagão. Mas dentro da nomenclatura do nome Paulo, ou do nome Saul, ou do nome Shaul, ou até mesmo da terminologia grega, nós encontramos alguns problemas e dificuldades, porque o nome Saulo, conforme nós temos na Bíblia hoje, dentro do grego, trazia uma conotação de uma pessoa efeminada. E o que aconteceu? Copistas, com o passar do tempo, procuraram modificar a expressão que foi inserida em alguns manuscritos, porque trazia essa conotação. Existia um termo preciso para fazer a transliteração para Saulo e depois fazer a construção para Paulo. Tentaram fazer isso e isso fizeram. E aí vem uma pergunta: será que o termo Paulo dado a ele, será que ele tinha traços efeminados? Não estou dizendo que Paulo era gay, não é isso que eu estou afirmando. Existem homens que são héteros, mas têm um lado efeminado. Eu mesmo tenho amigos que têm um lado efeminado. Bom, qual a preocupação de ter mudado apenas uma vogal? Já muda muita coisa. Coloque na lousa para mim, deixa eu explicar isso aí com a fundamentação, que aí é o meu esboço. Bom, nós temos o nome Paulo, que vem do hebraico Shaul, coloquei até em caracteres ali, para quem não conhece, né? Nós temos o Shin, o Aleph, o Shurek e o Lamed, né? Aí você tem que significar aquele que foi implorado. Aí você tem que, no livro de Atos, o escritor do livro de Atos registrou as palavras de Jesus na experiência visionária que Paulo teve no caminho de Damasco. Ou seja, quando você pega a expressão, ouvi uma voz que dizia, Saul, Saul. Isso é o que eu tenho em grego ali, que nós temos transliterado para o português, Saulo. Português traz Saulo. Mas quando eu chego no grego que eu tenho Saul, é aqui onde eu tenho um problema. Qual seria a forma correta, então? Se eu tenho Saul, que é a transliteração do hebraico Shaul, por que então colocar o Saulo ali? Só tem um problema. Você tem o sigma, o alfa, o ômicron, o y e o lamed. Saul. No encontro de Tongal, entre um encontro do ômicron com o Hirik ali, eu vou com o y, vou colocar o encontro de Tongal, o som de U, Saul. Qual a forma correta? Segundo a narrativa de Jesus, pronunciou Saul, que é a transliteração do termo hebraico Shaul. Mas por qual razão, no lugar da pronúncia Saulos, se pronunciou Saul? Que, na verdade,
O correto era Saul, a transliteração correta, mas colocaram Saulos. Você pega nos manuscritos, tá? Saulos. Só que alguns copistas, com o passar do tempo, tiraram a expressão Saulos e tentaram colocar Saul. Ao que parece, Paulo teria usado os dois nomes desde a juventude. Entretanto, isso não explica o porquê o escritor de Atos, de repente, fez uso de um Saul e abandonou o outro Saulos. Se você coloca no português, está Saulo, não está Saulo? Eu posso dizer Saulo com a transliteração Saul? Não. Aí eu tenho que concordar com a transliteração, que é Saulo mesmo. É onde está o problema da palavra Saulo. É justamente o termo Saulo que traz a conotação de efeminado. Mas quando é que isso ocorre? Quando eu pego a expressão Saulo, quando eu uso ele no vocativo, que é para chamar a atenção de alguma coisa. Aí eu escrevo, Paulo foi efeminado? Bom, alguns estudiosos... Pois não. Professor, desculpa Pois interromper. Eu vou falar uma coisa meia vulgar, mas que guarda. Chega perto, acho que partindo desta. Que muitas pessoas, vulgarmente, dizem o seguinte: aquele espinho na carne que ele teria seria uma propensão, tá certo? Uhum. A uma atividade Sim. sexual homossexual. Uhum. Isso, se você pudesse comentar um pouquinho, a vulgaria. Vamos lá. Eu não posso dizer se o espinho da carne dele fosse esse, porque dentro do texto, dependendo da tradução qual a pessoa faça uso, essa relação do texto de Corinto, vai dizer assim, e foi-me dado um espinho na carne, vírgula, a saber, vírgula, o mensageiro de Satanás. Se eu respeitar as vírgulas, vou dizer que o espinho na carne de Paulo era o mensageiro de Satanás. Quem poderiam ser esses mensageiros que está no plural, ou alguns colocam o mensageiro apenas de Satanás, trazendo uma objetividade. Primeiro que Satanás, se eu pegar a terminologia, eu posso traduzir como adversário, ou como adversários. E dentro do contexto da carta de Corinto, os adversários de Paulo eram seres humanos, não seres espirituais. Por mais que diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, a qual homem não era lícito falar. A vertente contextual não coloca uma questão de homossexual. Poderia inserir talvez uma acusação para isso? Poderia. Por quê? Poderia, não estou dizendo que seja isso. Sim. Porque é justamente na carta de Corinto que Paulo vai dizer algo contra os efeminados. Em termos de questões morais, legais de moralidade, Paulo ele é muito radical concernente a isso. Quando houve um episódio de um jovem que estava tendo relações, ao que dá a entender, com a sua madrasta, Paulo ele foi taxativo em dizer que as pessoas gentílicas, as pessoas de Corinto, não tinham feito nada a respeito disso. E Paulo ainda vai dizer que até entre os gentios não se via aquele fenômeno acontecer. Então, Paulo ele contraria muito Paulo lida muito com essas questões sexuais, só que ele se protege muito a respeito disso. Agora, a turma agrega também, vulgarizando, a citação dele, que eu não sei exatamente onde está, o professor certamente vai saber. Ele diz: olha, melhor seria não casar, como eu, Uhum. não é? Mas, se não puder se conter, não é? Evite de abrasar-se, né? Enfim. Que é melhor casar do que abrasar. Sim. Não é? Não é isso? Sim. Isso nós temos a referência aí. Por quê? Por que ele não quis casar? Quando eu era pequeno, minha família era evangélica, né? E aí, às vezes, meu pai discutia a Bíblia com a minha mãe meu pai era mais, tipo você, assim, ele gostava mais de questionar. E uma vez eles estavam discutindo, pô, mas Paulo era gay. Teu pai falando. Falou, e eu nunca entendia, né? Não. Aí eu perguntava, por quê? Não, tira as... eu sempre tive isso, Fábio, no meio evangélico, não sei se ainda mas era muito difundido isso, cara. Sim. E eu nunca soube por quê, hoje eu vou aprender aqui. Então, um dos lados é a questão etimológica. A questão etimológica já é. Você levantou um ponto aí, se Paulo foi casado ou não. Existe um passo interessante, uma questão de costume, a questão dos fariseus. Os fariseus eram os legalistas da lei. E veja bem, para um fariseu, para um legalista, para aquele que queria tornar-se um perito da lei, como um cumpridor da lei, então teria que ser casado. Nós temos uma razão, casou ou se tornou viúvo. Então o que é mais provável, segundo ele diz que foi fariseu, então ele teria que ser casado. E digo mais,
para lidar com questões conjugais, de relacionamentos conjugais, a respeito da função do homem, do marido, né? A função do marido, a função da esposa, a função dos filhos, então ele teria que ter tido experiência para poder envolver, explicar, orientar até mesmo fora da lei. Digo eu, não senhor. Então, a partir do momento que ele coloca essa autoridade Essa dele, passagem é interessante, né? Sim. Digo eu, não, senhor. não senhor, Completa. Digo eu, não, senhor. quisera que os homens fossem como eu, mas se não podem, case-se, que esse é o contexto. Então você vê que ele coloca uma autoridade dele. Então, se ele coloca a autoridade dele, alguma bagagem deve ter, senão as pessoas podem indagá-lo. Paulo, você foi casado? Você casou, filho? Você tem filhos? Se você não casou, não tem filhos, espera aí. Como que você pode ser um fariseu e não adentra a lei da primogenitura? Você não quer que sua prole dê prosseguimento a isso? Porque isso é um costume judaico. O costume judaico, o que que é? É que as pessoas dêem seguimento à sua árvore genealógica. A sua tribo. Elas têm que dar continuidade. E Paulo diz a Bíblia que foi um fariseu, logo então se entende que ele foi casado. Talvez, posteriormente, ele se tornou viúvo porque ele questiona. Se Pedro pode levar, os tais apóstolos podem levar sua esposa, por que nós não podemos? Existe uma passagem dessa em Corinto que ele vai tratar a respeito disso logo, dá a entender que ele foi casado. Vamos lá, ficou claro aí? Vamos lá, vamos lá. Excelente. Ok. Só um Sim. minuto. O pessoal tá entrando aqui, eu tô vendo os comentários, tá dizendo que é repetido. Não, é ao vivo, pessoal. Nós estamos ao vivo hoje, mais uma vez, com o professor Fábio, tá? E- Mande suas perguntas, mande o superchat. Chama atenção que essa é a primeira aula de série de Isso. Nós sobre teremos uma série de 4 aulas aqui no canal, especiais com o professor. especiais com o professor Fábio Sabino, tá? Agora começou a pegar aqui a live, então tem muita gente, não, mas não, é ao vivo mesmo, por isso mande até suas perguntas, no final a gente vai estar lendo, nós vamos estar dando preferência para os superchats, porque hoje tem muita coisa para falar, né, e o tempo não vai dar tudo, mas no final da live, quem mandar o superchat, manda também, se você não puder mandar o superchat, mas a preferência na fila vai ser para o superchat, tá? Anunciando de novo, você não estava aqui, nós fechamos dia 8 de agosto com o pastor Flávio Amaral, não sei se você conhece, mas a internet conhece. Coisa de nome, Tá bom, vamos lá. Gente, eu vou dar um exemplo só para vocês saberem que nós estamos ao vivo. Deixa eu dar uma boa noite aqui, ó. O Adriano Valério, pro Tiago Giovanni, Daniel Nascimento, Pedro Augusto. Vou lá para os últimos agora lá do chat, ó. Bruno Henrique, Astrolidades, Janeide Martins, Fabiano Silva, Daniel Salles, Tony Hugo, Célio Moloch, Daniel. Ficou claro aí, gente? Será que nós estamos ao vivo? E tá saindo Tá aí, no teu canal também, né? Deixa eu desligar. Isso Tá, daqui. tá no teu canal Meu- também. Não teve como que eu precisaria Ah, fazer a transição do link aqui. Eu vou desligar. Grande professor e mestre Fábio, tá aqui, ó, Leonardo Rocha, Adriano lá de London, Célio Souza, enfim. Um beijo aí para todos vocês, para vocês saberem que nós estamos ao vivo aqui, tá? Então, voltando ao raciocínio, então essa questão de Paulo ser efeminado, já houve o problema a respeito do seu nome, da sua nomenclatura. E eu até coloquei uma indagação. Paulo, um efeminado? Alguns estudiosos informaram que a opção pelo nome Saul tenha sido feita para evitar que a forma no vocativo fosse relacionado indevidamente ao sentido depreciativo do adjetivo Saulus, que Saulus conotava o sentido de efeminado. Tanto a construção etimológica, ela pode conotar efeminação, porque o adjetivo grego Saulos era um cognato do substantivo sailoma, que significava efeminação. Logo, o conceito etimológico do termo Saulus também se referia às palavras usadas para descrever o andar de cortesãs e homens efeminados, como a expressão saulomai, ser afeminado no andar, ou saulotroquitial, que é andar sacudindo anos. O nosso vulgar rebolar, né? Isso, rebolar. Então, etimologicamente, você pega com o conceito dentro do adjetivo quanto do vocativo da expressão Saulo, trazia essa conotação. Agora, existe uma forma correta? Ou seja, será que existiu uma forma Saulo que eu poderia fazer uso, mas que os copistas talvez se equivocaram? Existe. Quem vai trazer isso é justamente o historiador Flávio Josefo, do primeiro século, em uma das suas obras, ele escreve a expressão Saulos, não Saulo. Tem diferença entre Saulo e Saulos. Essa seria a forma correta, que segundo estudiosos assumia a forma semítica Saul, que a expressão em hebraico seria o nome correto dele em hebraico de Paulo, seria Shaul. A transliteração de Shaul não poderia ser Saulo, teria que ser igual Flávio Josefo colocou, Saulos. Tem diferença.
que aí você tem a desinência lá, que é o ômicron com sigma, que é declinável, que aí você pode trabalhar com os casos, no caso grego, nominativo, genitivo, acusativo, dativo e assim sucessivamente. Resumindo, com base nessas evidências, os estudiosos teorizaram que a grafia Saulus foi uma modificação secundária da forma semítica Saul, feita para que pudesse ser declinada em grego e espelhar a unção em a grafia do nome Paulus, que depois você tem de Saulo, transforma-se para Paulo. Professor, Então, houve as devidas correções. só uma observação, Sim. achei interessantíssimo. Eu li acho que até 2 vezes, a tese de doutorado de 2011 do Moisés Ferreira, né? Muito interessante. A arte retórica nos discursos do apóstolo Paulo, né? Sim. Tá aí a referência bibliográfica. Pode subir? São as referências que eu sempre tenho que referenciar, não tem como. Portanto, dizer que não existiu uma forma correta para tratar do vocábulo Saul é um problema grave, pois José fez uso das formas Saulos e Saulos. Logo, essa era a forma correta para não caracterizar, assim, a efeminação. Agora, por qual razão o escritor de Atos não seguiu esse caminho, fica a dúvida. Será que Paulo era efeminado? O que nós temos aí? Nós temos um historiador que diz que existia uma outra transliteração precisa para o nome Saul, que é o nome hebraico de Paulo, mas os escritores de Atos, parece que os escritores, ou escritor, vou colocar para simplificar o raciocínio, parece que ele se perdeu um pouquinho nisso. E aí você fica naquela incógnita, né? Quem está certo? Vamos colocar Lucas para simplificar o raciocínio. Lucas está correto ou é Flávio José quem está correto? Porque vamos colocar que ambos eram historiadores, né? Assim se pode concluir porque o nome Saulo não aparece nas cartas de Paulo. Sabiam disso? O nome Saulo não aparece nas cartas de Paulo. Vai aparecer em Atos dos Apóstolos. Pois como poderia Paulo querer doutrinar os gentios e falantes da língua grega com o nome Saulus? Impossível, pois o nome Saulus conotava um homem efeminado, e nesse caso, o nome Paulo teve que ser usado para ser apropriado para que assim coincidisse com a sua orientação para os gentios. Ou seja, o que você tem aqui? Qual a razão do nome dele ter mudado? De Saul ou de Saulo para Paulo. Então você entra nessa incógnita porque Paulo foi um grande doutrinador de questões morais. Ele escreve em 1 de Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Bom, aí com isso ele, né? Ele se condenaria caso É. ele fosse. É. Caso Aí ele fosse, mata pau, né? Mata Caso pau. ele fosse, ele se passaria por um hipócrita. Está... Não vos enganeis. Não se iluda. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sim. Então você tem um segmento doutrinário para o povo gentílico, porque a cidade de Corinto era uma cidade mista. Nós tínhamos gentios, gregos, nós tínhamos judeus, colônia judaica, também existia ali. Então ele procura fazer uma declaração de questões morais, e aí o que nós temos? Para não atrapalhar os outros leitores, vamos dizer assim, por isso que existe a mudança do nome dele, Saulo, para Paulo. Assim como nós tivemos mudança de outros personagens bíblicos, Agora, seus também respectivos propósitos. muita gente atribui, professor, me Sim. corrija se eu estiver falando bobagem, mas muita gente atribui essa mudança de Saulo para Paulo quando ele se depara com Jesus no caminho de Damasco. Que essa mudança, seria bom, Saulo é a fase dele sem ter se encontrado com Jesus, e Paulo, a partir do... Faz algum sentido isso? Vamos lá, nós teríamos um outro problema aí também, né? Porque Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro contra ti é recalcitrar contra os aguilhões. O que acontece? Você não vai encontrar essa mudança de nome por parte de Jesus. Tanto é que ele chama de Saulo. É porque o escritor quem fará isso. É o escritor quem vai fazer essa alteração. Por isso que entrou essa incógnita. Por qual razão fez essa alteração? Porque ele, sendo um judeu da tribo de Benjamim, o nome dele correto é Shaul mesmo. Mas como ele vai lidar com um povo gentílico, haveria necessidade de modificar o nome dele? Não haveria necessidade. Mas por uma questão do período de transliteração para o povo gentílico chamá-lo de Saulo, isso poderia pesar para ele. Então tirar Saulo e vamos colocar Paulo. Facilita melhor o relacionamento daquilo qual ele escreveu, para que as pessoas não subtendessem alguma coisa depreciativa ou alguma coisa negativa.
por isso que houve essa modificação de Saulo para Paulo. Diferentemente dos escritores ou personagens do Antigo Testamento, que tiveram seus nomes modificados, que isso é uma coisa que eu estava explicando no início, que deve tomar cuidado quando uma pessoa diz assim, ó, nome próprio não muda. Nós temos um problema grave aí, porque Josué não era Josué, era Oséias. O nome dele era Rocheia Ben-Nun. Depois foi mudado para Yehoshua Ben-Nun. O aportuguesado, Josué, antigamente o nome era Oséias, depois passou para Josué. É o nome próprio? Foi mudado? Foi. Tem que tomar cuidado com isso, porque biblicamente, se levar a ferro e fogo, tem nomes próprios que foram mudados. Ou foram alongados, como Sara, Sarai, Abrão, Abraão. Então nós temos aí vários personagens bíblicos que tiveram seus nomes alterados, assim como aconteceu no caso aqui com Paulo, que era Saulo ou Shaul e foi mudado para Paulo. Ok. Ficou claro essa questão Sim, do nome dele? ficou. Ok. E o personagem bíblico que muda de nome, me corrija se eu estiver falando besteira, é quando ele luta com os anjos e até fica com Jacó para Israel. não é? Yaakov. Inclusive fica com a coxa ferida, não é? Sim. Então as pessoas têm que tomar cuidado. E eu digo, gente, cuidado. Adianta eu defender nomes próprios? Não. Por que não, gente? Eu poderia defender nomes próprios quando tivesse um conteúdo adequado. Se eu tivesse, não adianta eu defender nomes corretos, fiéis, fidedignos, quando tem um problema com o conteúdo. E olha que nós estamos lidando com a língua portuguesa. A língua portuguesa, a língua original qual a Bíblia foi escrita? Não, isso é uma questão de tradução. A língua original foi hebraico, aramaico e grego. Só que tem gente levando a ferro e fogo essa questão. Tem que ser os nomes originais corretos em hebraico, em aramaico. Que adianta você vai ter a Bíblia só de nome? Tira todo o conteúdo e faz uma Bíblia só de nome? Não tem sentido, né? Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que Sim. na frente se eu ia coisar, eu talvez estou antecipando. Se compararmos os 12 apóstolos, né? Sim. Originais, e depois Paulo, tiveram outros, ele foi muito mais importante, a minha visão, eu não tenho o teu conhecimento, ele foi um apóstolo bem mais importante do que quase todos os outros, né? A importância bom, tudo bem, para os gentios, sim, mas mesmo tirando essa condição para os gentios, a importância de Paulo é um negócio impressionante, né? Você concorda ou não? Vamos lá? Vamos lá. Vamos explicar o porquê. Mas você concorda? Não é questão... Aí você vai entender. Não é questão de Posso concordar. só dar um alô? Pode. Tá bombando aí, já estamos com 251 pessoas Ao vivo? ao vivo, tá bombando. São 5 salas de aula. Manda suas perguntas. E aí eu queria dar um recado que ele acabou de entrar agora na live. Pastor Flávio Amaral vai estar aqui com a gente dia 8. Um abraço, pastor. Tá aqui pastor Flávio e Andréia. Ministérios Libertos por Deus, tá? Flávio Amaral entrou? Flávio Amaral tá na live. Dia 8 nós estaremos aqui com vocês, aguardando vocês, tá? Não sei se você reparou, o Edir Macedo entrou. Edir Macedo. É isso, tá? Mande suas perguntas, mande seus superchats, a gente vai dar preferência pro superchat, tá? O pessoal não tá mandando superchat ainda nem pergunta, manda que o pastor Flávio vai responder. Bora lá, desculpa cortar vocês aí, pastor. Bom, vamos lá. Não, professores. Vamos lá, a respeito da importância dele realmente, como ele vai trabalhar com a fundação, com a pregação para o povo gentílico, isso não daria totalmente a primazia para ele, porque Pedro vai fazer isso. Pedro vai pregar para os gentios. Só que a eloquência dele teve um alcance maior do que a eloquência de Pedro. A cultura dele era maior. Totalmente, a bagagem dele, a formação dele. Então ele teve uma facilidade muito mais ampla e muito mais fácil de dar com o povo gentílico. E a sua preocupação justamente em escrever, orientar, aconselhar. Se nós ajuntássemos até mesmo as cartas de Pedro, que pregou para o povo gentílico, e se nós considerássemos até aquilo que foi considerado apócrifo ou pseudopígrafo, o qual, por parte de Pedro, ele escreveu, nós não teríamos a quantidade de cartas comparadas com a quantidade qual Paulo escreveu. Então, querendo ou não, se nós ajuntarmos tudo, realmente, Paulo teve um destaque maior. E uma das grandes preocupações que nós vemos é que o escritor de Atos se preocupou muito mais na biografia de Paulo do que a dos outros apóstolos. É verdade. Nós não temos uma biografia de Matias,
que foi sucessor de Judas. Nós não temos. E olha que Matias entrou no lugar de Judas Iscariote, que foi apóstolo. Agora, a biografia de Paulo, a única coisa que nós não temos da biografia de Paulo, por parte do escritor de Atos, é o final da sua vida. Como foi a sua morte? Nós não temos isso. Isso nós não temos. Agora, convencionou-se, quer dizer, a maior parte das pessoas dizem que ele foi degolado. É o que se diz. É o que se diz, né? É o que se diz. Agora vamos voltar a um outro ponto Tá. interessante. Tratando do personagem Paulo, o que que acontece? Paulo, ele perseguia a igreja. E qual igreja ele perseguiu? Isso aí. Vai lá pro final do esboço, por favor. Vamos mudar aqui, vamos inverter um pouquinho aqui. Pode ir, pode ir. Vai lá, página 6. Vamos trabalhar sobre a perseguição. Aí, passou um pouquinho. Pode voltar, volta o tópico número 3. Volta, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode subir um pouquinho. Aí. Paulo, homem sangue frio, a igreja em Jerusalém, uma reunião. Eu vou explicar isso aqui, já vou falando aqui, eu já vou explicando. O que que acontece? Quando surge a perseguição, e a perseguição surge realmente na morte de Estevão. Estevão foi arrastado, pois estava... Sobe mais um pouquinho, vamos pegar lá o texto lá de Estevão. Pode. Aí. E também Saulo, Atos 8:1-3 diz assim, que é a morte de Estevão. E Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição, aí que vai entrar o detalhe, contra a igreja que estava em Jerusalém. Pode deixar aí, eu explico. Vamos lá. Quando a gente fala assim de igreja, não é nos moldes que nós entendemos hoje. Nós não temos ainda um templo construído naquele período para que as pessoas reunissem, que nós chamamos isso de igreja, tá? Não. Porque o termo igreja era aplicado para reuniões de grupos de pessoas em cima de qualquer tipo de discussão, sendo ela religiosa, social, política, etc e tal, que vem do termo eclesia, que isso eu vou explicar depois. E todos foram um debate interessante. Se os apóstolos eram a igreja, preste bem atenção nisso, ó. Se os 12 apóstolos, ajuntando Matias agora, faziam parte da igreja, olha o que ele está dizendo no texto de Atos. E também Saulo consentiu na morte dele, esse dele é Estevão. E fez-se naquele dia, no dia da morte de Estevão, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Onde é que estavam os 12 apóstolos? Em Jerusalém. Houve uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Espera aí. Se de fato é verdade, eu estou perseguindo a igreja, eu vou perseguir quem? O povo? Não. Os seus líderes. Então por que as pessoas foram dispersas menos os apóstolos? Parece dar a entender que os apóstolos não faziam parte da igreja. Complexo isso, né? Complexo. E Saulo assolava a igreja. Olha o que ele fazia. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Onde? Em Jerusalém. Paulo estava em... E o termo arrastando não é brincadeira, não é que ele levava. Não. Arrastando. É com violência. Vem na marra. É com violência. Tá? Então, o que acontece? Aí surge a história de Paulo. Quem ele perseguia, na verdade, eram os helenistas. Estevão era um helenista. Os judeus, os apóstolos, até então, nesse período, por que eles não foram perseguidos? Porque eles ainda estavam nas práticas judaicas. Os helenistas estavam já modificando essa questão. Espiritualizavam mais, acreditavam mais na graça, acreditavam mais em Cristo. Isso sem antes de Paulo pregar a graça. A graça já existia. Veio a existir por intermédio dos batismos que os apóstolos já exerciam em Jerusalém, batizando em nome de Jesus. Espera aí, então, que isso é um mito aí que você tá desbravando aí, né? Porque muitos acreditam que a pregação sobre a graça veio com Paulo. Pregação sobre a graça é uma Falar coisa. sobre a A graça graça, já era graça- existente. Mas não era pregado a graça ainda antes Não. de Paulo? Sim, Ah. Pedro já pregava. Tá. O que era a graça? O que era a pregação da graça? O que eu precisava fazer para ser salvo? Sacrifício. O que é a graça? O que eu faço? Aceito Cristo, aceito o batismo. Isso é graça. Sim. E o que os apóstolos fazem? O batismo. Quem crer, dito por Jesus, Sou batizado. e for batizado, Uhum. será salvo. Quem não crer, já está condenado. Justamente. Então, a graça já vem por intermédio dos apóstolos. Quando eles começam a batizar as pessoas. Aí pode subir, morte de Estevão. Aí acontece a morte de Estevão, que lá em Atos 7:58. O apedrejamento é algo interessante isso aqui, ó.
Há vários detalhes inseridos nesse versículo, né? Expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui nós temos um problema. O que acontece? Veja bem, gente. Quando a gente pega a expressão jovem, o que dá a entender a expressão jovem? O que idade? Alguém de 17, idade, não 15, sei. 16 anos. Vamos colocar de Não não, sabe muito um ainda. pouquinho mais acima, um pouco da puberdade. Sim. Não adolescente. Então, acima de Menos. 18 anos. E menos de 20. Ok. O que acontece? Aí nós estamos colocando um exemplo, uma matemática, que Jesus já estava morto nesse período. Vamos colocar que tinha 18 anos. Jesus morre em 33. É o que se coloca. Se você colocar aí 18 anos a mais, daria qual datação daria? 41? 41? 18, 33? É, 40. 51. 51. 51. 51. 51 depois de Cristo. Logo então, Uma boa ideia. uma boa ideia. Logo então nós teríamos uma data muito longínqua aí. Porque se eu colocar que Paulo morreu em 68, Paulo morreu muito jovem, né? 62. Se colocar, vamos colocar um pouquinho, quase beirando uns 70. Se eu colocar que Paulo morreu em 68, dá pouco tempo de vida, pouco tempo de existência de vida. Para um homem que só... Não, na... quanto que... eu tenho, por lembrança, 62. E aqui, nesse... Se eu fizer o cálculo aqui que a palavra jovem vai até 20 anos, Tá. aqui está na morte de Estevão. Aqui Tá. Jesus já ascendeu aos céus. Tá, e aí, então, nesse cálculo aqui, quanto se chegou? Na morte? Aí se ele morre em 68, ele morre com quantos anos? Aqui ele estaria em 51 depois de Cristo, com 18 anos. Entendeu agora o raciocínio? Entendi. Então ele teria um pouco menos de 30 anos aí. Entendi. Um pouco menos de 30 anos. Porque só na Arábia ele ficou quase 13, 14 Com anos. 17 ele vai ter. Então se você pega 18 com mais 14, pelo amor de Deus, nós temos um problema sério aí. Então logo então, aqui jovem é um equívoco. Ele morreria com 35 anos. 35 anos, ok? Só que ele ficou 14 anos na Arábia. Então aqui ele está com 18 anos, quando vem a morte de Estevão, aí ele tem um encontro com Jesus, fica 14 anos na Arábia, depois volta para Jerusalém. E aí você vai falar que o ministério dele foi 1 ano apenas? Não foi 1 ano apenas. Agora, você também pode defender o seguinte: Uhum. suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Se ele morreu com 62, como muita gente afirma, né? Então ele não poderia estar com 18 aí. Não poderia. Se ele morre com 68 anos, 62. se eu colocar que ele morreu com 62 anos, então Paulo, ele ultrapassou a derrubada do Templo de Jerusalém. Ele ultrapassou 70 depois de Cristo. Entendi. Aí nós temos problemas graves aí, muitos graves. Ok, se eu antecedo isso, troco a nomenclatura jovem, então Paulo foi contemporâneo de Jesus. Logo, Paulo teria que ter acompanhado ou ouvido falar do ministério de Jesus. Por quê? Porque Paulo vivia em Jerusalém. Aí nós temos outros problemas graves. Bom, ficou claro só as problemáticas surgidas aqui? Entendi. Ok. Mas nesse meu livro, esse aqui é o esboço do meu livro, eu explico tudo isso. Qual o nome do livro, professor? Fala aí pra gente poder estar divulgando aí também, né? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Já tá disponível? Ainda não. Ainda. Eu ainda vou diagramar, está beleza. tá ali no notebook, está com 454 páginas Então, de Word. Quando Word. ele falou para mim, no particular, que quem foi Paulo, e ele está escrevendo o livro, falou: professor, vai dar pelo menos 4 aulas para nós. Entendeu? Daí, Então já tá com Ó, 4. professor, podia fazer o lançamento dele lá na Livraria Drummond, hein? vamos fazer. Depois É. o professor tem contato lá na Livraria Drummond. Bom, da uhum. Doença aqui. Aliás, é na Livraria Drummond Lançou esse livro aqui. que está, porque a turma não está encontrando o Costuras do Pensamento, a homenagem da GV Sim. para nós, né? Tá na Livraria Drummond, viu? É, os grandes nomes lançam livro lá, né, professor? É. Então, Sim. nós já estamos arrumando um monte de coisa pro Fábio, que a agenda dele já é lotada. Esse, Amanhã ele vai estar no Redcast. esse menino é muito bom. Vamos lá. Agora nós temos um problema por isso que eu gosto da área crítica. Isso- Amanhã no Redcast você vai falar o quê? Sobre Paulo também não? Não, então, aí Aí sei tá- que é bíblico. É. Acho que vai ser de novo. Não avisaram ele de novo. Já me falaram que vai ser bíblico. Mas Até o vai flyer. ter outro intelectual lá também? Vai Não. ter só eu e... Esqueci o nome do rapaz agora. Ah, Esqueci. É assim, é. o chileno acabou de me falar aqui. Ele ia ser eu, o chileno, contra um rapaz. Eu gostei do chileno. Não, ele é gente boa. Ele já veio aqui. Gente Ah. boa. Só que parece que o chileno já me falou que não estará amanhã. Hum. Então vai ficar eu e o rapaz apenas. Vamos chamar o chileno, eu tenho o contato dele. Tá, chama.
Eu esqueci o nome do rapaz aqui agora. Ô, Júnior, por favor, avisa o Júnior, meu brother, eu era produtor do Júnior, pra quem não sabe, o Redcast era feito aqui. Organiza essa produção aí, quer que eu vou aí te dar uma força, cara? Avisa o professor Sabino aqui qual o tema de novo. Senão nós vamos ter que fazer outro podcast pra falar do Redcast. Eu já vou pegar aqui para depois não dar chabu. Quer ver, ó? Qual vai ser o tema de amanhã? Rapidamente aqui. Quem me mandou foi o Heuer novamente, viu? Eu vou até te dar um banho de perdão no Heuer. Ele mandou aqui qual vai ser a temática. Pera aí. Vai ser o seguinte. Ele colocou assim, ó. A verdade sobre a Bíblia. Ah, agora avisaram ele. Esse é o tema. Então nós vamos discutir se a Bíblia tem alguma verdade. Né? Sim. A verdade sobre a Bíblia. Quem vai debater comigo é o tal de Victor Fontana amanhã. Não conheço, tá? Victor Fontana, lógico, acredito que ele vai defender que a Bíblia é a verdade. Né? Sim. Vai ser interessante isso. Vai ser bom, hein? Ainda Mas mais aqui- não vai ser filosófico. Aqui você pode também, a verdade sobre a Bíblia, ou a Bíblia tem é verdadeira, ou contém a verdade. Aqui você pode dar uma sofismar aqui, né? Sim. Aí vamos, daquele que ele colocar que é verdade, se o que for, já digo, gente, qualquer relato bíblico que é a verdade, eu não tenho que discutir para provar que não é a verdade. A verdade, acabou. Agora, aquilo que parece ser a verdade e colocar como verdade, o negócio muda. É isso que vai mudar comigo. Bom, enfim. Ficou claro então? Ô, professor, só antes de você continuar, Sim. desculpa te cortar novamente. Fique à vontade. Deixa eu cortar ele menos, porque... Não, vocês podem cortar à vontade. Ficou de boa. Gente, Porque- o material é vasto. Tem muita gente que acha que você não acredita na Bíblia inteira, mas tem muita coisa que você fala ali da Bíblia que existiu, que existe. Sim, sim. Às vezes a pessoa fala, não, o professor Fábio não acredita. Não, claro que não. Para vocês terem ideia, existem coisas que existem cientificamente que a Bíblia não relata. Exemplo, as pirâmides do Egito. Onde estão? No contexto bíblico, as pirâmides, as esfinges. Lembrando que José foi governador do Egito. Por quê? Porque não são prerrogativas dos escritores. Os escritores querem priorizar a raça judaica. Eles não querem priorizar os outros povos. Quando vai tratar dos outros povos, vai tratar da queda deles. E enaltecer o povo judeu. Gente, os seus escritores querem enaltecer a cultura, o povo deles. Sim. E vai colocar o quê? O lado negativo lá para trás. Às vezes nem fazer menção. E vou refutar Vamos lá. você antes de Fique à continuar. vontade. Polêmica. Porque você falou num podcast, e aí eu discordo disso que você falou. Pela primeira vez, eu vou dar uma refutada nele aqui. Uhum. Você falou num podcast assim, ó. Sobre o exílio, eu não lembro, cara. Sobre o exílio, mas ele vai lembrar. Sobre o exílio dos judeus, que você disse que não existiu, alguma coisa assim. Eu não lembro, sinceramente, professor. No Egito? Que os judeus. O exílio, a saída dos judeus do Egito. Sim. Né? Aí você falou assim, ó. Onde é que tá? Porque os egípcios, eles escreviam tudo. Não. Onde está o Por que registro? os egípcios não escreveram sobre Onde os judeus? está? Vamos lá, eu vou relembrar você. Primeiro ponto, onde está o registro que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito? Tá, Esse é um ponto. tá, Segundo ponto, onde está o registro das pragas? tá. E o terceiro ponto, onde está a saída, conforme a Bíblia relata. Abrir o Mar Vermelho, passar enxuto, do jeito que está na Bíblia. Tá. Onde estão os fundamentos para isso? Tá, mas eu não sei, me corrija se estiver errado, porque eu assisto tanto podcast também, não sei se foi você que falou isso, que você disse assim, olha, onde é que tá, por que não se comprova a saída dos judeus, de Moisés, do Egito e tal, dos judeus, porque os egípcios não relatam, tá só lá um pedacinho numa estela que foi achada. Foi você que falou isso? Não. Não? Não. Então porque eu ia te refutar falando assim, já que você tá falando isso, corrobora, porque eu até num podcast que a gente fez aqui, eu debati sobre isso, falei, ó, porque é a mesma coisa que você tá falando agora, os egípcios, eles escreviam, eles eram o povo mais importante, então eles não falaram isso sobre os judeus porque não era interessante para eles, mas que existiu. Mas aí teria que falar. Por que teria que falar? Vamos voltar novamente? Quem foi José no Egito? Então aí não tem nada escrito dos egípcios sobre José. Então, teria que ter, porque ele foi abaixo de Faraó. Mas será porque eles não sabiam que ele era judeu e eles não gostavam dos judeus ou não? Mas como se você Não vou tinha... citar ele. Como se você tinha... Não, mas não teria que existir um registro lá entalhado? Antes que surgisse um novo Faraó? Entendi. Entende o raciocínio? Entendi. Por quê? Entendi. Porque ainda mais pelos cálculos que ele fez, pela glória que ele trouxe novamente para o Egito, que era o tempo da fome, da escassez e o tempo da fartura. Então foi a parte da administração dele. E toda a parte administracional, vamos dizer assim, como nós somos professor de economia da FGV aqui, E de administração. e administração e tantas outras coisas também,
Entendi. Você, tudo aquilo que você alcança como glória, você escreve aquela posição. Tá. Se nosso país entrasse em recesso, e o nosso professor Leico estivesse na política hoje, e trouxesse a manobra, pô, foi por ajuda do economista professor Ego que conseguimos sair da escassez, e aqui num período, vamos usar, mundial de escassez. Isso foi José. Será que essa glória de José não seria registrada? Com Isso não tem certeza nenhum seria. registro egípcio com Não, isso. nós não temos Só nada que sobre a isso. única coisa que fala Agora, nos hebreus é a coisa telinha, né? de José que está registrado, e até quando eu percebi, né? Eu fiquei assim, estupefato. Ele ficou. Sabe quanto tempo, professor Sá? Sabe quanto tempo ele ficou preso? Eu não lembro se foi mais de 13 anos, eu não lembro. 13 anos. 13 anos. É 13 muito anos. tempo, né? Acho que é tempo. Naquele período ainda? 13 anos? Não, hoje se a pessoa ficar 13 anos. Pô, Já é muito. Um ano. um ano já. Um mês. Outro dia eu fiquei preso no elevador, 2 minutos. 2 minutos. Eu quis morrer, pô. Tem muita coisa pra falar sobre isso também, mas não vai dar pra falar porque o tema é outro. Porque eu também ia te dar outra refutada, porque eu vi que Fique à vontade, não perca a oportunidade não. Vai que amanhã não esteja vivo. Não, deixa eu... Vai lá, vai que amanhã não esteja vivo. Fique à continua, vontade. continua. Eu continuo Tem aqui. umas descobertas arqueológicas dizendo Sim. que acharam uma possível pirâmide com o túmulo de José, que eles acreditam, tá? Mas isso eu vou pesquisar mais pra poder depois num próximo Ok, te falar. sem Tá. problema, não tem problema. Vamos lá, vamos voltar para Paulo então. Bom, nós estávamos falando da situação, dos versículos que eu queria trazer, o problema, gente, assim, o que nós temos no português, e que entra em confronto com a história, com a cultura, com o tempo desse período, com questões de vocábulos gregos, vocábulos originais no qual o Novo Testamento foi escrito. Nós temos um problema muito grave com isso. E que, infelizmente, não dá para vencer 100% esses problemas. Por isso que existe a ciência, a hermenêutica e a exegese. E a expulsão da cidade. Nós entendemos que pessoas estão expulsando ele. O apedrejavam. Quando eu pego o apedrejavam, dá a entender que está existindo, após a expulsá-lo da cidade, já começa o apedrejamento até a morte. Uma ação contínua. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ok. Há vários detalhes inseridos nesse versículo. Primeiro é dito que expulsaram Estevão da cidade. Mas será que Estevão foi expulso mesmo? Está escrito. Eu faço a pergunta, será que é verdade? Segundo os estudiosos, foi dito que a expressão expulsando da cidade se trata de uma tradução equivocada, pois o correto seria arrastando da cidade. Tem diferença em arrastar e expulsar? Expulsar parece que a pessoa está andando, se locomovendo para fora de um recinto, de um Vai local. embora, tchau, sai. Só que os estudiosos dizem o contrário. Não, o arrastaram. O arrastando da cidade. Isso porque o apedrejamento era realizado fora dos muros de Jerusalém. Ou seja, o local do apedrejamento ficava longe do tribunal. E a pessoa a ser apedrejada era despida e jogada de uma altura pelo menos 2 vezes maior que a de um homem. Ou seja, Estevão foi arrastado, pois estava atordoado e espancado. Ou seja, não conseguia caminhar. Não conseguia caminhar. E assim para fora dos muros da cidade. Ele foi empurrado por cima do muro e, segundo os estudiosos, se ele ainda estivesse vivo, uma testemunha pegava uma pedra e jogava em seu coração. Ou seja, será que o povo era radical? O povo judeu era radical. Mas por conta do quê? Do homem helenista. Porque o que ele faz? Ele comete a blasfêmia. E para o judeu, a blasfêmia é a morte por apedrejamento. E quem é que está ali? Paulo. E Paulo aceita tudo isso. Aí eu coloco Paulo, um homem sangue frio. Ou seja, quando a gente fala de Paulo, gente, o que acontece? A gente só vê o lado quê? O lado bom de Paulo. A gente só vê o lado da conversão de Paulo. Por isso que eu fiz questão de trazer. Mas quem foi Paulo como fariseu? Outro problema grave. Preste bem atenção. O Deus de Paulo, o Deus de Jesus, não era o mesmo? Era o mesmo. Ninguém para pensar nisso. Era o mesmo. Paulo servia o mesmo Deus, o qual Jesus e os apóstolos serviam, senhores. Cadê a caridade? Justamente. Cadê a misericórdia? Aí onde nós vamos entrar na questão agora. Mas Ele Paulo já deveria ter misericórdia e caridade antes. antes, ou seja, quando Paulo, vamos colocar, se circuncidou ao 8º dia, que Paulo vai falar sobre isso, foi circuncidado também ao 8º dia, e tantas outras coisas, assim como os apóstolos. Mas aí eu contemporizo, Sim. a sua observação é maravilhosa, mas eu contemporizo um pouco ela na passagem do bom samaritano, que passou
Uhum. sacerdotes judeus, não é? E o ferido era judeu, tá certo? O ferido era samaritano. Era samaritano. Não, desculpa, o ferido era judeu. Era judeu. Era judeu. O O samaritano foi levar o ferido. aliás, o povo de Samaria não se relacionava muito bem. Não muito, né? Não muito bem. Aí o cara se condoeu, não obstante ser samaritano, Uhum. não é? E, ó, cuida, eu tô resolvendo um negócio lá, cuida aí, e se faltar, Eu pago quando voltar. você sabe quanto ele deixou? Fizeram os cálculos. 21 mil reais ele deixou antes o equivalente. Tô brincando. Não, eu vou lá e se essa grana não der, na volta Sim. eu pago, não é isso? Sim. O que acontece? Então alguém que não era judeu tinha misericórdia e os E quem era sacerdotes judeu passaram. tinha. Que era o sacerdote e o levita, que não tiveram misericórdia do próprio companheiro judeu, né? Então, o que acontece? Quando a gente trata de Paulo, a gente sempre vai tratar de Paulo após a conversão dele, as cartas dele. Mas esse lado sangue frio dele está registrado em Atos, não está fora, está aí também. Só que nós não observamos. Por quê? Porque nós esquecemos de parar para pensar, peraí, não, Paulo, ele era assim porque ele não era convertido. Aí eu pergunto, os apóstolos eram? Os apóstolos eram convertidos? Agora, ele mesmo fala que ele era terrível, né? Ele mesmo. Então isso dá uma atenuadinha aí, né? É, que tem um objetivo do escritor, né? É. Mas a gente for lavar para o lado biográfico mesmo, os apóstolos também eram judeus, assim como Paulo era. Os apóstolos serviam ao mesmo Deus o qual Paulo servia. Jesus vai tratar desse Deus o qual os apóstolos serviam e Paulo também. Agora, o que você tem é uma questão de uma ramificação do que considerada a seita dos fariseus, que é justamente onde mais ai Jesus disse. Jesus bateu mais de frente contra os fariseus do que os saduceus e contra as outras seitas consideradas naquele período. Os amorreus. Os amorreus, e Paulo falou o quê? Fariseu. Mas vamos ver o que Paulo dizia? O versículo fala de uma grande perseguição que se deu na igreja que estava em Jerusalém. Mas que igreja era essa? Quem era o pastor dessa igreja? Por acaso se tratava de um prédio em Jerusalém com pessoas que aceitaram Jesus? Quando eu pego a palavra igreja, o que dá a entender hoje seria isso. Ah, Jesus ascendeu aos céus, aí falou para os apóstolos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Após a descida do Espírito Santo, houve a pregação de Pedro, que ganhou mais quase 5.000 pessoas. Aí então eles foram lá construir um prédio, montar a igreja e foi isso, foi isso. Não, seria bom essa história. Não, mas essa história não é verdadeira. Não montaram igreja nenhuma. Por quê? Porque a palavra igreja no texto de Atos não tem relação com o que as pessoas entendem da palavra igreja nos dias de hoje. A palavra igreja vem vem da expressão grega eklekesia, que refere-se a um grupo de pessoas que acompanharam os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Embora, neste momento, esse grupo de pessoas era a igreja local de Jerusalém. Em outras palavras, nesse período, não existiu um templo cristão em Jerusalém. Nesse período não existia um templo cristão. As pessoas se reuniam em casas. Tanto que Paulo estava fazendo o quê? Entrando aonde mesmo? Nas casas. Nas casas. E naquele dia se fez uma grande perseguição contra a igreja que existia em Jerusalém. Sim. Logo, então Paulo não tinha que entrar nas casas no plural, e sim no templo cristão e tirar as pessoas. Então o próprio versículo aí de Atos já diz que tem que tomar cuidado com essa palavra igreja. Não entender que igreja era templo, estrutura. Não. Eram pessoas que se reuniam em Igreja casas. cristã, né? Sim. Porque templo existia, tanto é que Jesus falou. Jerusalém. Jesus falou: é o seguinte, no terceiro dia derrubará esse templo, no Sim. terceiro dia, né? Ele estava falando do templo dele, mas Uhum. com uma alusão metafórica ao templo, né? Sim. E aí eu trago uma comprovação histórica que a palavra igreja, nesse período, não se tratava de templo cristão. Se tratava de reunião de pessoas, ou qual Flávio Josefo, em uma das suas obras Guerra Judaica, tratará a respeito disso, que ele diz assim, abre-se aspas. Agora, antes que os soldados soubessem de sua morte, Salomé e seu marido saíram e despediram aqueles que estavam presos, a quem o rei havia ordenado que fossem mortos. E disseram-lhes que ele havia mudado de ideia e queria que todos eles fossem enviados para suas próprias casas. Quando esses homens partiram, Salomé contou aos soldados e reuniu-os e ao resto da multidão para, sobe por favor, para uma assembleia, que no escrito de Josefo em grego está eclequesia, no anfiteatro de Jericó. Flávio Josefo, Guerra Judaica 1.666. Não é uma marca É da besta, não. interessante chamar a atenção dos internautas que o período que viveu Flávio Josefo, volta lá só um pouquinho. Volta lá.
Não é lá atrás, ó. Ele é de 37 a 100 depois de Cristo. Não é o da Universidade de Harvard. Não. Tá aqui, ó. Aí depois de Cristo, 37. Se Jesus morre em 33, É. ali, ó, tá do ladinho da morte de 4 Jesus. anos. Companheiro dos apóstolos. Pode voltar para lá, por gentileza? É, e todos os escritos dele são bem Isso. relatados, né? Bem... Uhum. Vou resumir ali. Portanto, a palavra igreja e eclesia, ao ser utilizada no período dos apóstolos, não representava o conceito de cristianismo, pois nesse período a palavra igreja era usada para qualquer reunião, sendo de pagãos, judeus, órgãos governamentais, etc. Ao que parece, no período do ministério de Paulo, que o termo igreja evolui lentamente como uma entidade cristã. Aí Só essa observação aqui sim. já valeria a tua vinda aqui, ó. Só essa aqui já valeria. Né? Isso que, repete, professor, por favor. A parte final, Não, ao que parece, ao que é no período do ministério de Paulo que o termo igreja evolui lentamente como uma entidade cristã. Aí sim. Aí que vai acontecer, vai ser com ele mesmo. Por quê? Porque quem constrói o cristianismo é ele. Porque para você construir o cristianismo como uma entidade, como uma religião, o único que foi contra as leis é Paulo. É Paulo quem vai contra. Sim. Quando chega em Jerusalém a respeito da circuncisão, que leva o caso para Jerusalém, ele ganha, ele vence a luta, ele vence a batalha, porque os judeus queriam que os gentios se circuncidassem, porque teria que adentrar ao proselitismo. E Paulo está contra. Paulo não quer mais que os gentios se tornem prosélitos, que os gentios se passem por judeus, porque para isso seria necessário circuncisão. Paulo não. Aí Paulo vai pegar mais pesado ainda. Paulo vai colocar que nem os gentios se devem circuncidar e nem os judeus. Imagine. Imagine Por isso. isso que Pedro brigava com ele, né? Esse é o problema. Se Paulo colocasse apenas para os gentios a não se circuncidar, é uma coisa. Mas Paulo ele generaliza. Paulo coloca também que os judeus não se devem circuncidar mais. Por quê? Por- É o Novo Testamento. Isso porque é Cristo agora. É Novo Testamento. Dá para colocar um texto bíblico aí? Deixa eu pular um pouquinho aqui, vai. Vamos só observar isso. Gálatas capítulo 5, por favor. Enquanto ele coloca, mande seus superchats aqui. Já tem superchat aqui. Já tem superchat para ler, nós vamos estar lendo já daqui a pouco. Continue mandando suas perguntas, tá? Lembrando novamente, professora Que Bia, aula é a primeira aula de maravilhosa. 4. Nós vamos ter outras 3, É. depois nós vamos estar divulgando aqui no Que aula canal, maravilhosa, hein? dependendo da agenda aí do Pode ser as Fábio, tudo pessoas na certo, live. tá bom? Sabe, mas... vamos por aqui. Vamos versículo por versículo. Paulo começa assim. Estai, pois, firmes... Olha como que ele começa. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele vai explicar que liberdade é essa ou aquilo que Cristo libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha só. Paulo está dizendo o que para a igreja de Gálatas? Jesus já nos libertou. Ele vai dizer do quê? Agora, por que que alguns de vocês querem novamente se colocarem debaixo do jugo da servidão? Jugo é lei. Próximo versículo, por favor. Versículo 2. Eis que eu, esse detalhe é lindo, Paulo, é ele, a autoridade dele, vos digo que, se vos, esse pronome aí, vos, você engloba tanto judeus quanto gentios, deixar de circuncidar, ao detalhe, Cristo de nada vos aproveitará. Isso é uma muito- doutrina dele. É muito forte isso. Isso é forte. O tom é forte. Terceiro. E de novo, protesto, aos termos. E de novo. Ele está irado. Protesto, olha o que ele faz agora. A todo homem. Acabou. Agora ele generalizou. Que se deixa circuncidar, que está obrigado a fazer o quê? A guardar toda a lei. Aqui, por isso que eu estou falando que Paulo é quem constitui o cristianismo, porque é Paulo que vai contra as leis. E a circuncisão não é uma lei, é uma promessa. É pior ainda. É a promessa da aliança que Deus fez com Abraão. Vocês têm noção do que Paulo está fazendo aí? Paulo está desqualificando o Deus judaico aí. É isso que Paulo está fazendo. Porque a circuncisão é a promessa que Deus fez com Abraão. Próximo versículo, por favor. Olha como ele diz, separais estáis de Cristo aí, ó. Quem é Deus agora para Paulo? Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Próximo. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Próximo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão,
nem a incircuncisão Tem tem valor algum, algum. mas sim a fé que opera pelo amor. É isso que Paulo faz. Paulo quebra a legalidade, Paulo quebra as promessas e Paulo quem constitui o que nós temos hoje como igreja cristã. É em si isso que é a graça de Paulo. Essa é a pregação da graça. Como que é? Cristo é a verdade central para Paulo. A chave da hermenêutica para Paulo é Cristo. É isso aqui que Paulo faz. É isso aqui que Paulo ensina, isso surgiu. A partir de Cristo, viver é ganho e morrer é lucro. Sim. Próximo versículo. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? A verdade é o que ele está colocando, porque eu, Paulo, é ele, a doutrina dele. Vocês estavam indo bem. Sim. Aí quem vos impediu? Quem? O que aconteceu? A legalidade. Próximo versículo. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Próximo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Sabe o que ele está dizendo? Algumas pessoas, poucas pessoas, vinham ensinando que as pessoas deveriam se circuncidar novamente. Aí Paulo ficou sabendo. Pois é, não tem problema. Qual é o problema de circuncidar? Não tem problema. Você une até o novo com o velho. Sim. Tudo bem. Fala, não. Sim. Próximo. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Nossa Senhora. Palavra pesada. Próximo. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Fortíssimo. É forte. Vai. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Quer dizer, já condenou os caras. Já tá tudo condenado. Para Paulo tá tudo condenado. Para Paulo assim, ó, você judeu que quer aderir ao cristianismo, à graça, esquece a circuncisão. Aí as pessoas falam, Paulo, mas tem um problema, Paulo, o que é? Mas a circuncisão, Paulo, é uma promessa que Hashem, que o Eterno deu para nós judeus, para apropriarmos as bênçãos de Abraão. E Paulo, não é mais as bênçãos de Abraão, agora é as bênçãos de Jesus Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer que Jesus Cristo é superior a Abraão. Próximo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Lembra quando nós começamos a liberdade? Aí, ó. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Podemos parar por aqui mesmo. Então você vê que Paulo, ele estava indo contra a lei. Então, para Paulo instituir uma nova religião, vamos colocar assim, algo novo, ele tem que fazer o quê? Tirar as bases e elementos da outra antiga, mas colocar uma nova. E aí é onde as pessoas começaram a aderir. Então, isso sim era o cristianismo verdadeiro que Paulo inseriu. Por que os apóstolos não fizeram isso? Por que os apóstolos não foram perseguidos? Porque os apóstolos não instituem a igreja. Eles não fazem parte de um novo movimento, não. Os apóstolos fazem o quê? Ao ler o versículo, lá de cima onde nós estávamos, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos, se torna difícil de entender o que realmente o escritor de Atos quis demonstrar com a perseguição em Jerusalém, onde os cabeças, isto é, os apóstolos foram poupados. Será que eles diferenciavam em algo que não os colocavam como verdadeiros cristãos? Deixa eu só fazer chamar os nossos internautas, os paulistas e os paulistanos. Sim. Daí porque o estado mais importante da federação tem o nome de São Paulo, né? Olha a força do cara. O cara é de uma importância, né? Vamos lá. Eram os apóstolos cristãos? Que pergunta. Olha só, eram os apóstolos cristãos? Eram os deuses astronautas? Quem entendeu? Como que o velho não fala? Não fala o nome do autor, não. Peraí, deixa eu lembrar. Citim. Como que é o nome dele? Citim é. Põe aí, Eram os Mateuzinho. deuses. Eram Sim. os deuses É astronautas. mais qual é o nome dele mesmo? Põe. Eu só peguei a parte final, Citim. Eram os deuses astronautas? Ela, Citim que escreveu? Não, não é, não. Isso aqui é o Wells, né? Ele vai pôr. Eram os deuses astronautas? Mas eu lembro de. Tem muita gente que acredita em OVNI só por causa desse livro. O nome dele agora. Zacarias Citim falou uma coisa sobre isso. Agora eu Sim. lembrei. Já fala, mas o autor desse livro Ah, tá. é outro.
Apareceu? Isso que eu queria lembrar. Hã? É? De qual período que ele é? Eric É von... bem antigo esse livro, né? É um best-seller, né? Tem gente que acredita em OVNI por causa desse livro. Põe no Muita Wikipedia. É porque o Zacarias Sitchin que foi trabalhar com... Põe no com... Wikipedia. que eu quando posso é que ele explicar? morreu. Com expedições a respeito dos Anunnakis, Zacarias Sitchin. Os tabletes a Aqui, ó, respeito Eric disso. von Däniken, tá certo. Uhum. Põe no Wikipedia o Eric dele. Obrigado, Mateuzinho, e obrigado também, Vitor Moraes, que mandou aqui. Que período que ele vive aqui? Que ano que ele morreu? É? Um piloto. Mil? Nasceu em 1900. Morreu com 90. Mas que ano que foi? É só somar, né? 2000 e pouco ele morreu. 2015. Se ele nasceu em 35. É, isso também. Morreu. Não. Morreu agora. Morreu agora. Morreu agora. Morreu agora, cara. Aí então. Pera aí, ele nasceu em 35? É. Ele morreu agora em 2025. Pô. Então, porque eu tô dizendo que... Tá vivo? Não Eu morreu. matei, Já mataram o cara. eu Já. matei o cara. Então, porque acho que... Porque deve ter algum Mateus gancho também. deve ter algum gancho com o Zacarias Sitchin, que o Zacarias Sitchin já morreu. Sem dúvida. E quem refutou o trabalho de Zacarias Sitchin foi o Michael Heiser. Michael Heiser que pegou as obras de Zacarias Sitchin, e se eu não falo mesmo, eram os deuses astronautas, uma coisa assim. Michael Heiser refutou, agora que eu lembrei. Mas voltando ao raciocínio Vamos lá. do que eu estou perguntando, né, se os apóstolos eram cristãos, por quê? Quando existe a perseguição por parte, em cima dos apóstolos, após a morte de Estevão, os apóstolos eram os cabeças. Algo que nós entendemos. Pô, então será que eles não eram cristãos para não terem sido perseguidos por Paulo? Vamos lá. Na verdade, os apóstolos, no período da perseguição por Paulo, eles não eram um grupo de cristão ou uma comunidade cristã, pois a mesma ainda não existia. Olha o que diz Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando seu número dos discípulos, houve murmuração de quem? Dos helenistas contra os hebreus. É isso, a formação da igreja começa por isso. E a constituição do diácono. É aí que começa. A origem da igreja vai se dar em cima de helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de áreas. Quem eram esses helenizados? Aqueles que continham uma cultura grega. Na verdade, a perseguição não se dá aos cristãos, mas sim aos helenizados. Mas quem eram esses helenizados? Lembrando que a perseguição se dá depois da morte do primeiro helenizado. Quem foi o primeiro helenizado? Estevão. Mas a história de Estevão se dá por uma discussão entre hebreus e helenizados. A discussão aí que vai. Atos 6:5. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão. Foi o primeiro diácono. Foi o primeiro diácono. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Olha o Timão aparecendo no meu Corinthians aí, ó. Nosso Corinthians. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Veja que Estevão, no contexto de Atos 6, será relacionado como um helenizado. E foi após a morte de Estevão que Paulo procurou perseguir os helenizados. Por isso que os apóstolos não foram perseguidos. Em Atos 26, ele é citado como se referindo à perseguição em Jerusalém e votando contra aqueles que foram condenados à morte. Atos 26:10, Paulo diz assim: E assim procedi em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, no plural. E contra estes, olha algo grave aqui, dava o meu voto quando o quê? Quando o quê? Quando os matavam. Paulo era a favor. Imagina se Paulo era sanguinário. Dava meu voto e estava concordando. Né? Agora vem um problema. Quando se fala de voto, se fala do quê? Está falando de uma constituição, de uma legalidade, falando de uma reunião, de uma assembleia, de um sinédrio. Esse é um dos versículos utilizados que Paulo fazia a composição do sinédrio, porque para dar voto a respeito da morte de alguém, teria que fazer a composição do sinédrio. E para fazer a composição do sinédrio, obrigatoriamente tinha que ser casado. Tá? Então nós temos algo aqui interessante. Paulo era um homem frio. Frio por causa do quê? Por causa da sua religião, que era o farisaísmo. E ele dava o voto, não, pode matar. Muitas vezes,
não foram poucas, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando a fazer o quê? A blasfemar. Olha o que Paulo fazia. Paulo fazia para que os cristãos helenistas blasfemassem daquilo que eles tinham como prerrogativa de verdade na vida deles. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Essa é a biografia de Paulo. Para quem achava, então aí foi daí que Paulo se converteu. Não, Paulo sempre foi convertido. Porque Paulo serviu o mesmo Deus de Jesus. Paulo era seguidor das piores seitas, que era o farisaísmo daquele período. Então, o que Paulo tem é uma mudança de trajetória. É isso que ele vai ter. Pode subir. O que ele vai ter é uma mudança de trajetória. Visto que os apóstolos parecem não ter sido afetados por tal perseguição, embora estivesse dentro e ao redor de Jerusalém. A perseguição de Paulo provavelmente não foi de judeus palestinos, mas de cristãos judeus helenísticos, como Estevão e seu grupo. Então, qual a diferença aqui? Por que os apóstolos não foram perseguidos por Paulo? Porque Paulo era um sanguinário. Paulo era um homem sanguinário. Acabamos de ler. Se alguém falar que não, aí tem que pegar o versículo aí e tirar da Bíblia, tá, gente? Esse é o problema. Porque existem versículos que nós não temos o costume de observá-lo detalhadamente do que está dizendo a respeito daquela figura. E aqui nós temos. Qual era a conduta de Paulo, né? Bom, os apóstolos continuaram no judaísmo? Esse é um problema. Se não para dizer que eles eram cristãos, é igual Paulo. Teria que abandonar o quê? O judaísmo. Professor, explica, Mesmo porque o judeu não acredita em Cristo como Messias. Entende? por favor, Sim. explica para os internautas Microfone. a oração, a nona. Eu vou chegar lá. Ah, tá bom. Eu tô na parte de cima ali. Tá. Pessoal, a gente já vai ler o superchat daqui a pouquinho, tá? O pessoal tá perguntando, não leram meu superchat? Nós vamos ler, deixa eu... Quantos estão comprando essa Acho que aula? já 400 pessoas, eu vi. pessoas. Vamos lá, manda bala. Os apóstolos continuaram no judaísmo? Vamos lá. A razão da perseguição de Paulo ter escolhido os apóstolos é que os mesmos, ao que parece, continuaram, esse é o detalhe, na prática de alguns rudimentos judaicos. Isso se vê em várias passagens como Atos 3:1 diz assim. Isso é interessante. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que acontece? Era um costume, está dizendo o versículo, de Pedro e João, de orarem a hora da oração, a nona. O que acontecia na oração a nona? Existe algum significado nessa oração? Sim. Pedro e João estavam prestes a se envolver em uma oração pública, onde nessa oração a nona se oferecia a oferta do sacrifício da tarde. Mas explica para a turma a nona. Às 3 horas da tarde. Então. Às 3 horas. É que eu vou chegar lá. Logo, a intenção do escritor a respeito da hora nona é deixar clara a conexão com o sacrifício da tarde, conforme as passagens do Antigo Testamento. Agora entra lá. O que era sacrificado? Vamos lá? Segundo o Antigo Testamento, os historiadores José e Filho, na hora nona, que era das 15 às 16 horas, era sacrificado o segundo cordeiro, pois o primeiro era na parte da manhã. Para aí um pouquinho. Mas pera aí, então deixa agora agora você me pegou, cara. Eu não, a Bíblia. Vamos lá. Mas pera aí, os caras andaram com Jesus, Sim. e aí Jesus falou, agora eu sou o cordeiro que morri na cruz, lá na cruz, Sim. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? né? Agora, né, ele não vim para revogar a lei, né, mas vim para cumpri-la, tal. E Jesus vai embora e os caras continuam Sim. sacrificando o cordeiro. Por isso que eles não foram perseguidos. Porque eles voltaram à prática Putz, judaica. mas aí complica, né? Mas o texto que tá dizendo, não sou eu. Porque... Cara, então os caras não se converteram. Não, é isso que eu tô Eles dizendo. andaram com Jesus. Isso. Entendeu agora? Entendi. Tanto que eles não se converteram, que quando Paulo chega em Jerusalém... por favor, coloca... Agora você daí, coloca Atos 15, por favor. Vamos mudar de texto agora. Vamos lá para Atos 15, depois a gente volta aqui pro esboço. Olha o que acontece, para vocês verem que os apóstolos ainda continuaram na prática do judaísmo. Você entendeu porque os caras não querem debater com ele? É complicado. O homem é uma fera. Olha só. Então, alguns que tinham descido da Judéia, preste bem atenção, ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Para aqui. O que Paulo estava pregando contra? O que Paulo estava pregando? Que para ser salvo, não deveria se circuncidar. E aqui os judeus estão quebrando pau. Não, para ser salvo, tem que se circuncidar. Olha o quebra-pau que está tendo.
Quem eram esses? Aqueles que desceram da Judéia. Judéia. Ok, próximo versículo, por favor. Edu, você circuncidou à toa, viu? É. E eu sou circuncidado também. Você? Sou. Olha lá, tendo tido Paulo, olha o detalhe agora, onde Paulo está? Paulo está em Jerusalém. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, aqueles que desceram da Judéia, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Próximo versículo. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Próximo. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Com quem? Com Paulo e Barnabé. Próximo. Alguns, porém, da seita dos fariseus, de onde que Paulo veio? Aí. Olha quem Paulo está enfrentando agora. Paulo está provando o seu próprio veneno. Que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Próximo. Congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar esse assunto. Vamos considerar se os gentios devem ou não se circuncidarem. Ou seja, adentrar o proselitismo. Paulo é contra. Paulo está ensinando contra. Próximo. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresça. Aqui, ó. Quem começa a pregar para os gentios é Pedro, não é Paulo. Próximo. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Próximo. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Próximo. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ele está indagando sobre tudo isso. Próximo. Mas cremos que seremos salvos pela graça. Aqui, ó. Quem é que está pregando graça aí? Quem é que está pregando graça aí? É Paulo ou é Pedro? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, a pregação da graça, o desenvolvimento maior é de Paulo. Mas quem começa a pregar sobre a graça é Pedro. Porque a locução aqui é de Pedro. Tá? Próximo versículo. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Próximo. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Agora vem a decisão de Tiago. Próximo. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. Próximo. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Próximo. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Próximo. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo, agora vem o detalhe. Quem está julgando? É a decisão de Tiago. Estão dentro de um concílio em Jerusalém. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, o Tiago volta apenas para o gentil. Tiago não está voltando esse raciocínio para os judeus. O problema é, os gentios, ao aceitarem o cristianismo, devem não se circuncidarem. Essa é a indagação. Esse é o problema que está existindo. Próximo. Mas escrever-lhes que se, aqui ó, ao sistema judaico voltando, abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, rudimento judaico. Então você está vendo que os próprios apóstolos não saíram 100% dos rudimentos judaicos. Eles continuam. Agora eles estão com um impasse muito grande. Gentil é gentil. O que o Tiago está dizendo? Tudo bem, vocês não querem que eles se circuncidem? Não querem que eles adentrem ao proselitismo? O Paulo, é o seguinte, nós vamos decidir aqui e você vai levar essas cartas junto com Barnabé, dizendo para esse povo gentil que está se convertendo que eles vão ter que guardar alguns procedimentos judaicos, algumas leis judaicas. Isso e elas são aí daqui. Isso aqui, a congregação cristã no Brasil, é isso aqui, é isso aqui. Né? Abster das contaminações dos ídolos, da fornicação,
e do que é sufocado e do sangue, né? Sim. Sim. Próximo versículo? O professor fez essa observação, Fábio, porque tem Uhum. muita gente da congregação que acompanha o canal também, Ah, sim. tá? E aliás, o pessoal tá gostando da Um congregação, abraço aí. Tá? tá tem Um abraço aí para todos da CCB. CCB, e o pessoal tá Olha lá. Olha só, Tiago. Porque Moisés, desde os tempos antigos, Parece que o irmão Salvador tá assistindo também. Tô brincando. tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Continue. Então pareceu bem. Agora vem o detalhe, ó. Perdão. Dá pra voltar? Que eu perdi aqui. Volta lá. Aqui aí. Porque Moisés desde os tempos. Desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas, porque era lido a lei justamente nos sabates. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Próximo. E por intermédio deles escrever o seguinte: os apóstolos e os anciões, e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cirícia, saúde. Próximo. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, judeus, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, nós apóstolos. Próximo. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Ou seja, estão levando testemunha para confirmar. Não era suficiente apenas Paulo e Barnabé. Não, tinha que ter outras testemunhas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós agora. Não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Está aqui. Judaísmo puro, rudimento puro. Próximo. Que vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais, agora então, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Vocês não são obrigados, mas se vocês quiserem, podem, e é bom fazer isso daqui. Então, pode tirar agora. Eu coloquei esse texto para quê? Para explicar que por mais que Jesus foi colocado como sacrifício perfeito, o sacrifício, o cordeiro sacrificial, Cordeiro de perfeito, Deus que tira os pecados do mundo. colocado, por mais que ele tenha se colocado como isso, por isso lembra que eu conversei com o professor? Tudo que está escrito a respeito daquilo que Jesus disse, verdadeiramente ele disse? Porque se de fato e verdade Jesus disse isso, logo os apóstolos não teriam que estar aqui agora perante os gentios, inserindo costumes, legalidades judaicas novamente. Tá? Então isso prova e constata que os apóstolos ainda estavam nos rudimentos judaicos. E aqui esse versículo de Atos 10:9, que é justamente a questão da oração, a nona, né? No dia seguinte, vai dizer agora, Pedro e o seu costume. Ao que parece, os apóstolos continuaram com alguns costumes judaicos de oração, principalmente quando sabia o que iria ser oferecido no templo como sacrifício, pois em Atos se diz assim, Atos 10:9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Por quê? Porque o que ocorreu na hora sexta, entre meio-dia e 1 hora, era justamente nessa hora que o cordeiro era amarrado e o sacrifício só ocorria à 9 hora, às 3 horas da tarde. ou seja, ele subiu para sacrificar o cordeiro. No pensamento dele. Sim. Será que Pedro sabia disso? Portanto, o que se vê de forma clara era que Pedro e João eram a favor dos sacrifícios em prol de suas vidas. Por isso que estavam no templo. Em outras palavras, se realmente tivesse o sacrifício de Jesus como expiatório, ou o que fosse, não estariam no templo na hora da oração do sacrifício. Por isso que Paulo não os perseguiu. Porque a conduta dos apóstolos ainda eram condutas judaicas, de procedimento judaico. Tá, mas aí então o que que você pode me falar sobre isso? Quer dizer, então que pode ser que Jesus não falou essas coisas para ele, é isso? Para Tipo, se eu entendi aqui, tipo, ou não, eu tô falando besteira não, aqui. tipo, o que Jesus falou? Que não tinha sobre o sacrifício, que isso na cabeça eles andaram com Jesus, mas Mas onde Jesus... o sacrifício não representava para Não. eles. A questão, no primeiro que nós temos que procurar na Bíblia é em qual momento Jesus inutilizou o sacrifício. Colocou como inútil. Ele não Quando? fala, ele não fala. Não, mas tem passagens. Qual? Tem uma passagem, não necessariamente Jesus, mas tem diversas passagens que se fala assim: eu não quero
sacrifício, eu quero obediência. Aí tem que ver o contexto. Mas tem, lembra dessa Não, aí? sim, Lembra sim. dessa? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Aí tem que ver o contexto. Deus não quer sacrifício, quer Sim. obediência. Aí tem que ver o contexto, por quê? Porque quando Jesus cura lá, vai lá e oferece ao sacerdote a tua parte. Se eu for pegar aqui tudo ao mesmo contexto, não existe contradição. Tá. Isso que eu falei. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ver qual o contexto que está nisso. Então, em nenhum momento Jesus falou, ó, eu vou ser o sacrifício e vai acabar esse sacrifício. Não falou isso para eles. Acho que não. Isso não Tá. existe. E aí o simples ato de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, para eles não era isso. De quem que é essa teologia? Do sacrifício, né? De quem que é essa teologia? De Jesus sacrifício, de quem que é essa teologia? É de Paulo. Não é dos apóstolos. Paulo que... Então, Paulo. Tá. Mas também de Jesus, hein? Eu tô lembrando a seguinte passagem. Eu Hum. sou o Cordeiro Não. de Deus Não. que tira o pecado do mundo. Não, isso Não é tem- João quem diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é Jesus dizendo isso. lembra, professor, Não, lembra, professor, que o professor Fábio, ele vai pela Bíblia que tá escrito lá. né? Não, tá Não, perfeito. não. Doutor, Quer ver? Deixa eu ver onde está isso aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se é Mateus. Eu não lembro se é Mateus que vai tratar do batismo de Jesus. Quando João Batista vai dizer sobre isso. Pega para mim Mateus 4. Deixa eu ver se é Mateus 4. Agora vamos lá. Deixa eu ver se é Mateus 4 que vai trazer essa Não, expressão. também Pode naquele... bem. Não, Mateus 3, desculpe. Mateus 3. Finalzinho, isso. Pode ir. É isso. Vai indo, sobe. Isso, vai indo. Vai indo. Tá excelente, hein? Vai indo. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Vai. Pode ir. Pode ir. Isso. Pode ir. Pode nos passar no versículo. Até achar essa expressão para ver se é realmente Mateus, né? Que eu não lembro agora. Pode ir? Pode ir? Pode ir? Então não é Mateus. João, Evangelho de João. João, vai lá em João. João 1, estão falando aqui, ó. Vamos ver se é João. Obrigado, Dimas e Biana. Falando João 1. João 1, versículo 29, se não me engano. Então vamos lá. Vai lá, vai lá. Dalton, obrigado, Dalton. Vai lá pro versículo. Obrigado. Aí, ó, quem diz isso. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa não é uma expressão de Jesus. Essa é a expressão por parte de João. Entende? E também João Batista fala algo parecido, né? João viu Jesus. João Batista fala algo parecido de Jesus. Ah, tá. Então foi João que falou. Eis o E Cordeiro. não Jesus. Que a gente tem aquela costume que a Igreja Católica fala, eu sou o Cordeiro de Deus que tirar. Então, é que vocês colocam que era Jesus que que disse. tá na Não, mente da gente. tem diferença da logia de Jesus, do dito de Jesus e o dito de outro Não, personagem. Mas de alguma maneira, me corrija se eu estiver errado, Sim. de alguma maneira, a mesma mensagem, Jesus faz. Eu Uhum. sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, não é a mesma coisa, mas a lógica... Tem uma mudança. Pega aí pra mim João 14, por favor. A lógica... Hein? Entendi. João capítulo 14. A lógica. Vamos lá. O próximo versículo. Vamos pegar o Deus contexto. Deus tira o pecado do mundo? Eu sou o Próximo. caminho, a verdade e a vida. Próximo. Entendi. Próximo. Olha só. Volta. Vamos, volta dentro do contexto agora. Para nós entendermos isso. Volta. Vai lá. Dá um primeiro. Lá, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Jesus está falando isso aí para quem? Para os apóstolos. Não se turbe o vosso coração. Vou pegar pelo pronome vosso. Credes em Deus, credes também em mim. Próximo. Na casa de meu pai há muita morada. Aí eu vou perguntar. Onde é essa casa do pai aí? Onde fica essa casa do pai? É o céu. Será? Vamos saber dentro desse contexto aí. Se prepare, professor, calma. Por isso que eu falei, a gente vai ler o texto, depois você não vê onde que é a morada. Calma. Peraí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que acontece? Sabe como é que é? Minha casa, minha vida? Entendeu? Então você tem o prédio, Sim. você tem vários apartamentos. Ok. Depois vamos chegar lá, vamos ver. Ó, guardem. MRV, Ó. falando da MRV. Ó, Minha casa guardem a palavra moradas, tá? Tá bom? Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Continue, próximo. E quando eu for e vos preparar lugar,
não morada, lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que isso que é o problema, onde eu estiver, estejais vós também. Só quando você pega essa oralidade, para onde estiver, é uma coisa muito, muito vazia. Não poderia ser uma coisa um pouco mais definitiva? Porque eu vou estar em tal lugar, onde, essa localidade. Eu vou te dar o telefone de Jesus, você liga Pergunta pra ele. pra ele. Calma que vamos chegar lá ainda. Próximo. Ou então vai lá em Brasília e fala com o Henrique Cristo. Mesmo, olha o programa agora, ó. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Não, o caminho a turma conhece. O caminho a turma conhece. Você- Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É onde nós vamos chegar. Próximo. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Agora vê o que Jesus fala. Próximo. Disse-lhe Jesus, agora muda. Eu Sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, Vem. Vem ao Pai. mas o pessoal diz que ninguém vai ao Pai? Não, ninguém vem ao Pai. Senão, Por mim. então o Pai não está lá, o Pai está aqui. Olha o verbo como está. Não é que ninguém vai, ninguém vem ao Pai. Esse é o original mesmo do grego. Isso, o grego é isso mesmo, ninguém vem. Próximo. Se vós me conhecesseis a mim, é como se os apóstolos não conhecessem Jesus, né? Também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí o pessoal tá ficando maluco. Peraí, como assim? Não estamos entendendo Jesus. Próximo. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Próximo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, para um pouquinho. O Evangelho de João, a característica do Evangelho de João é justamente divinizar a pessoa de Jesus. Tá? Aqui, o escritor está colocando desta forma, divinizando Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. A hora que vai entrar agora. Próximo. Não, agora a questão de crença. Não crês. Não é um ato de fato, é um ato de crença. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Está dizendo que a ação de Deus estava na pessoa de Jesus. Então, surte-se as palavras e o poder da construção da palavra, da realidade, da materialidade da palavra, do milagre da palavra, é o Pai quem faz. É isso que João está dizendo. Próximo. Crede-me, novamente, ato de crença, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Próximo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Mas peraí, mas o Pai já não estava nele? É porque ele vem para meu Pai. Agora eu vou. Agora ele já não vai para o Pai? Quer ver? Agora interessante, vai mudar. Próximo. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Próximo. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Próximo. E se me amais, próximo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Próximo. O Espírito da Verdade, próximo. 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 Agora eu vou só para você ver onde vai parar a morada. Próximo. Opa, volta. Isso. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Próximo. Próximo. É aqui que eu queria. Olha que lindo isso. Jesus respondeu e disse-lhe. Volta um versículo antes, por favor. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, no plural, para ele após faremos nele o quê? Morada. Quem é a morada agora? Quem é a morada agora? É o Pai e o Filho fará morada em quem? Em nós. Em nós. A morada somos nós. Sim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós somos a morada de Deus. Ok, obrigado. Pessoal, Tá professor, correto. Corretíssimo. Corretíssimo. nós temos só mais 15 minutos. 15 não. 18. É, Mateuzinho. e eu preciso ler os 18. superchats, que
antes de ler os 10 pessoas, muito obrigado pela audiência. pessoas. Tipo, aqui são 500 10, pessoas. ali na GV é o máximo de 50, são 10 classes. Ó, que maravilha. Muito bom, muito Isso é bom. sucesso. Podcast novo igual o nosso aí. É. Tem lives do que o próprio Redcast não dá essa audiência, nem o professor Marcelo. É mesmo? É. Então, assim, Mas eu não é por causa do nosso. sim, claro, ele. professor Fábio, com certeza. E aí, só antes de ler os superchats, o Matheusinho tá mandando pra mim aqui, né? Queria dar alguns recados aí. Nós temos mais 3 aulas dessas com o professor, então você que gostou, se inscreve no canal, porque se você não se inscrever E avisa os não amigos. ativar as notificações, você não vai ficar sabendo com as próximas datas. São 4 O professor vai aulas estar de divulgando, nós apóstolo também. Paulo. Nós vamos estar vendo as datas ainda, então assim, Produto do livro que vai chamar como? Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Quem foi E sai quando, professor? Ano que vem. Hã? Ou talvez no finalzinho desse ano. Você já tem editora? Eu tenho, Ah, já tem, tenho, já já. tenho. Não, que senão eu ia te arrumar. Já tenho. então, mas o lançamento você pode arrumar pra fazer lá também na Vamos fazer, Drummond. vamos fazer o Então, assim, ó, não se esqueça. Se você não se inscrever aqui, você não vai saber. Então, e vai ser breve já a próxima. Então, temos mais 3 dessa. O professor Sabino falou pra mim que nem 3 dá, porque tem mais de 400 páginas aí, mas ele tá resumindo ainda o conhecimento nessas, né, professor? Então, se inscreve aí, ativa as notificações, porque tem muita gente que passa pela live, mas não se inscreve no canal, então não vai ficar sabendo. Então, essa foi a primeira só, tá? Vamos ao superchat. registro, eu tô orgulhoso de mim mesmo. Que quem deu a ideia para dar essas 4 aulas fui eu, não foi? Sim, foi, professor, foi. Isso mesmo. Boa, Tô boa. mergulhando. Ó. Mais uma, né? Fora o plano real, fora o... Não, não é isso. Não é porque eu vi, eu vi esse menino é uma fera. Tô brincando aqui, vamos lá. Quem dera pudéssemos ter mais tempo, mas fica tranquilo que nós vamos ter os tempos nas próximas aí. Rafael Costa, bom, tem alguns que são comentários e perguntas, que tem 2 ou 3 aqui. O Rafael Costa mandou um superchat, obrigado, Rafael. Boa noite, professor Sabino, e a todos da live, mandou um abraço, ele não quis mandar pergunta. O Wilson Souza mandou pergunta, Matheus? O Wilson Souza só mandou superchat, muito obrigado, Wilson. Quando você quiser no próximo, aí manda pergunta que a gente vai estar lendo. E aí tem um aqui, ó, Washem, isso aqui deve ser da árabe. Professor, fales dos Uiawistas e do templo que construíram em Elefantine, no Egito, e que foi destruído, mas tinha as mesmas proporções do templo de Salomão. Os Iavistas e do templo que construíram em Elefantina, no Egito, e que foi destruído, mas tinha as mesmas proporções do templo de Salomão. Eu nunca ouvi falar disso. Então, justamente o Al-Tetagrama, Al-Yahvar, eu não posso dizer das proporções do templo, que eu nem estudei sobre as dimensões do templo de Salomão, tá? Então, eu sou professor muito seguro em dizer aquilo qual eu estudei, aquilo qual eu pesquisei. Ouvi falar, mas não pesquisei sobre o assunto, tá? Então, vou ficar lhe devendo essa, tá bom? Fabiano Silva, obrigado, Fabiano. Sabino, vai debater com Leonardo Andrade? Vamos lá, Leonardo Haddad é um jovem, o qual já tentou debater comigo várias vezes, mas não teve êxito. Então, eu não tenho por que Não debater. teve êxito porque não encontrou ou Não, porque se encontrou, mas não deu certo? não, porque não. Assim, tem pessoas que querem ter mídia em cima da minha imagem. Entende? Eu entendo isso, não só ele, como tantos outros. E muitas pessoas prometeram comprar. Quer faturar isso? Então eu já sei como Quer que é. elevar. E essas pessoas que fazem isso justamente para fazer marketing para eles, já sei Sim. como são. Entendeu? Então eu debateria com o Rodrigo Silva, que eu nunca debati. Eu já debati com esses, eu já debati. Com esse eu não pretendo mais debater. Por quê? Porque eu já sei o que não agrega em nada. O que não agrega? O Rodrigo Não agrega. Não. Esses que eu tô falando citação do nome tá. aqui, esses que já debateram comigo, esses eu não debato mais porque não agregam em nada. Eu até debato com uma condição, me paguem R$2.000 que eu faço debate de meia hora com esses. Agora, Rodrigo Silva, César Cavalcante, já debati com eles? Não. Isso eu faço questão de debater. César vai ter dia 19, vamos tentar Tá? Esses. fazer um debate. Chamar ele, não no dia 19, mas para depois tá bom. ele aqui a gente conversar com Tá. ele. Então, esses sim eu faço questão de debater. Por quê? São pessoas que têm mídia, pessoas que têm bagagem. Então, aí, quer a mídia de alguém? Não, porque eu já tenho mais de 100 mil inscritos, né? Então, eu já tenho isso. Então, eu tenho que pegar a minha imagem e levar um pouco mais ainda. Exatamente. Entende? Exatamente. Agora, pessoas que eu já debati, já sei qual é o conteúdo. São pessoas que não têm humildade em debater. É meio kamikaze. O que acontece? Eles gostam de usar termos técnicos que não tem didática Sim. nenhuma. Às vezes, é a mesma questão, a mesma relação, muda o nome. Mas o senhor sabe o que é isso? Eu paro. Não, se isso aí for, isso aqui sim. Só mudou o termo. Então traz o conteúdo que é melhor, né, meu filho?
Pegadinha, sabe? Eu não gosto de debater com pessoas que querem fazer pegadinhas. E aí São pessoas que pra mim não agregam em nada e não tem conteúdo pra mim, então eu não aí o prefiro cara, debater. como ele não tem um público, né, ele vem como Não. kamikaze, É. então ele, né, é verdade, tá certo. Respeito ele, Sim. gosto dele, passou por um processo, pra quem não sabe, ele já teve não sei quantos infartos já. Que idade ele tem mais ou menos? Eu acho que é mais novo do que eu, não chega a ter 48. Já teve vários infartos, ainda até brinquei com ele, falei: "Caramba, ô Leonardo, porra, meu, o que que tá acontecendo, meu filho? Para de comer menos gordura aí, porque já não sei, problema no Ele mora em coração". São Paulo, Leonardo? Não, ele acho que não sei se era do Espírito Santo, acho que ele é Qual do o Espírito sobrenome? Santo. Leonardo Leonardo Andrade. Andrade, acho que ele é do Espírito Santo. Exemplo, esse Leonardo Andrade, o que que aconteceu? Ele chegou a debater com o César Cavalcante, vou falar um pouquinho dele agora, com o César Cavalcante. Ele foi infeliz na postura dele, Por quê? porque ele foi na rádio musical, ele veio para São Paulo, aí ele quis vencer o debate com o César Cavalcante, por isso que eu falei. Leonardo Andrade, ele tem esse defeito, não é a pessoa que quer debater academicamente, ele quer se colocar superior. E no de colocar superior, ele começou a humilhar o César Cavalcante. E isso está disponível na internet? Tá no canal acho que da... Pastor César, né? É, É da rádio, né? é. Tem a- E aí o César Cavalcante colocou ele no devido lugar dele, sabe? Foi um clima chato, foi muito chato. Ele depois teceu um comentário, tanto que ele falou que ia colocar o debate completo que ele teve com o César Cavalcante, não acabou colocando, por quê? Porque infelizmente todo mundo viu a soberba e presunção, então eu não vou perder meu tempo, que já o conheço muito bem. Eu falei pra ele, o dia que você... Ele não aplicou a máxima bíblica, a humildade vai na frente da honra, vai na... E não é só ele não, tem um monte por aí que já diz que me refutaram, e não tem essa humildade. Professor Fábio, tem muita gente aqui Sim. nos vídeos e na última vez que você Uhum. fez aqui, que tá pedindo pra você debater com o tal de pastor Juliano Fraga, você conhece ele? Não conheço não, A gente até Só pra humildade. eu tentei contato com ele, mas não me respondeu. não conheço não. Não, beleza. Então vamos lá pro próximo aqui. Agora, só aproveitar... César Renato. Pera, aproveitando só uma coisinha que o professor Uhum. falou agora, que gostaria de debater com César Cavalcante, não, com o menino Rodrigo Silva. Tá. Mas eu lembro que eu assisti algum podcast, uma fala sua, a sua divergência com o Rodrigo Silva. Acho que foi aqui mesmo. Foi É. aqui. Que qual esse A divergência, o que que acontece? A mantenedora é adventista. Então ele dá aula para instituições que existem as mantenedoras religiosas. Então existem coisas que, por mais que ele saiba a verdade, ele não vai contrariar. Porque existe um mantenedor, ele não pode nem denigrir ele próprio a imagem dele. É o único ponto que eu não concordo com ele, que eu vejo muita seriedade nele, só que eu vejo, às vezes, uma falta de compromisso. Tá? Se eu tenho um achado arqueológico, eu não posso criar daquele achado arqueológico apenas para corroborar minha fé e minha crença. Não. Eu tenho que pegar o achado arqueológico e corroborar com a veracidade das informações se vai respaldar ou não o relato bíblico. É nisso que ele peca. É nisso que eu não concordo com ele. Falta de compromisso com isso. Vamos lá, então, professor. Tá aqui. César Renato mandou superchat também. Obrigado, César. Atingimos 503 pessoas já, hein, ao vivo. Paulo quebrou aliança com Deus e com seu povo? Sim. Pergunta dele aqui. Ué, a partir do momento que Paulo vai contra a circuncisão, que era uma aliança de promessa, sim. Sim. A Gálatas capítulo 5. Foi o que nós lemos. Felipe Ferreira também mandou um superchat. Aí ele falou aqui, ó. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Não foi considerado na ressurreição de Lázaro? E o senhor, professor Fábio, debateria com o Fujita, o rapaz que debateu com o chileno no Cauê Santos? Puxa, mas a turma gosta de colocar ele para debater. Deixa ele, aprenda com ele, pô. A turma... Gente, deixa eu explicar aqui, ó. Daqueles o qual eu nunca debati, eu debato qualquer um. Pronto. Simples assim. Então, se você conhece alguém Pronto. que tenha pelo menos um público legal, porque o professor já falou aqui, não é nem questão de respeito a todo mundo e tal, mas ele não pode estar sujeito a kamikazes aqui. Então, se você conhece alguém que queira aí debater, a gente também está procurando alguns. É porque para debater fé e crença e achismo não dá nem filosofia. Não debato isso, deixei bem claro. Eu debato o texto aqui, ó. Só coloquei texto aí, isso aí que eu debato. Então, entre em contato com a produção da gente Isso. e a gente vai avaliar aí lá no... Como é que você entra em contato? Você vai lá no Instagram, @Diálogo Livre, canal Diálogo Livre. Aí você manda para nós o inbox lá. Aqui então... então, essa foi a pergunta, né? O homem foi ordenado a morrer uma só vez. Não foi considerado essa morrer uma só vez na ressurreição de Lázaro? Acho que é isso que eu entendi. Na verdade, sim, ele está querendo colocar uma contradição, porque, se eu falar memória, o livro de Hebreus vai colocar: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo.
A pergunta seria, qual o juízo que Lázaro teve? Porque se Lázaro morre e ressuscita, logo Lázaro teve que morrer a segunda vez. Mas não está ordenado ao homem morrer uma vez? Vindo isso juízo? Como podem então as pessoas... Logo não deveria existir a ressurreição, porque Lázaro morreu 2 vezes. Que juízo que Lázaro teve? É isso que ele quer colocar. Entendi. Isso é uma aparente contradição? Não, isso se trata de uma contradição. Se me falha a memória, essa referência, se me falha a memória, acho que é do referência do livro de Hebreus. Se me falha a memória, pode falar minha memória também. Mais ou menos isso que ele quer colocar. E nesse caso, eu vou dizer para ele que é contradição, sim. Lucas Sukushi, ele mandou aqui, professor Sabino e ao podcast, uma aula magnífica. Obrigado. Lá do Japão. Ô, Lucas. Ah, ele tá no Japão? A Nakano Namaiwa, qual é o nome dele? Lucas Suzuki. Lucas, Fábio desse 2 Oiroshiku. Alguém que desse cá? Ai, que desse? Atsui desse, né? Eu gosto com a Karimasen. Para continuar. Se inscreve aí, manda pra sua família se inscrever. Então vamos lá. Então aqui, Que idade, pergunta que idade tem o Lucas? que idade você tem? Manda aqui pra gente, que dá tempo ainda, tá acabando Fico a live, curioso. mas... Lucas, né? Lucas Suzuki. Manda sua idade pra nós, que o professor tá curioso em saber aqui. Então aqui não tem mais, né? Acabou? Mais produção. O Mateuzinho, me concede mais 5 minutos que eu queria fazer uma pergunta ainda pro professor. Hein? Na O verdade, pessoal já tá aí? já. Já tá? Já Hã? tá. A última? A última, vamos lá. Manda bala. Então faz você. Pode fazer a pergunta, não? Não, faz você, faz você. Não, eu vou vou pedir pra ele dar as considerações finais. Manda a pergunta sua. Não, eu vou deixar para a próxima, então. Então eu vou fazer uma outra pergunta. A que eu ia fazer eu vou deixar para a próxima. Ok, professor. Mas a pergunta é a seguinte: eu sinto que você gosta do nosso podcast. Procede isso? Procede. Você fica à vontade. Sim, muito à vontade. Você percebe que nós gostamos da tua presença Sim. e nós estamos aqui para aprender. O Esse é o professor nome do gosta canal, de né? perceber que a turma está querendo aprender, Sim, não é? E você percebe isso sim, com certeza. conosco e com o nosso público, Sim, né? sim. Eu sou, como eu já disse, a gente é cristão aqui, e eu parto daquele pressuposto que na própria escritura tá dita, né? A gente precisa entender as coisas para não poder ser enganado. Isso vale pra vida também. Tá cheio de pastor picareta aí, e não só pastor, mas padre, tudo que tá te enganando aí porque você não conhece a Bíblia, entendeu? Vem com um monte de heresia, um monte de coisa, vão até jogar pro lado cristão. Então, a gente tem que estar aberto para tudo. Tanto é que nós vamos receber o César Cavalcante, que é um pastor, vamos ver o Flávio Amaral, que é um pastor de um outro, né? Ele era um ex-travesti que se converteu, virou pastor, tem uma obra magnífica no litoral. Então, assim, e nós estamos recebendo o Fábio e sempre vamos receber por causa disso. A gente tem que estar com a mente aberta. Ó, ele conhece aqui, o que ele falou aqui de Paulo, cara, tem muito pastor aí, muito padre que não conhece, não sabe. Então, é isso. A gente tem que estar sempre com a mente aberta, por isso que chama diálogo livre. Tô falando isso, Fábio, porque durante a semana a gente vai acompanhando alguns comentários aqui, e teve alguns, muito poucos, que falam assim, poxa, então agora vocês estão mudando o canal, que estão levando herege, estão fazendo heresia. É 2 ou 3. Então essa resposta vai para você. Tanto é que tem muita gente da congregação que tá gostando das lives aqui, hein? Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente não tá aqui pra brigar com ninguém. O próprio Fábio tava conversando comigo antes da live, que a pessoa fala que ele é bravo e tal, mas é porque quando desrespeitam ele também vai no mesmo tom. Aqui ninguém desrespeita ele, nós estamos aqui. O debate também, ele gosta do debate e tal. Legal se fazer um debate saudável, né? Não querendo mostrar. Você vê algumas coisas aqui do pouco que eu conheço, que eu falei com o Fábio, não querendo mostrar, eu sei disso, não. Mesmo porque eu sei muito pouco. Mas por isso, é com esse tipo de gente que ele quer debater, tá? Não pra. É isso, o princípio do canal é esse. Mandaram mais 2 superchats, só agradecendo o Edson, não vai dar, eu só vou ler aqui rapidinho, não é pergunta. Edson mandou mais um superchat, muito obrigado, parabéns a todos, conheci agora o podcast, muito bom, acompanho o professor Fábio Sabino há bastante tempo, ele é ótimo. E Dalton Piotto, parabéns a todos, aos hosts por convidar o Sabino para esse podcast. Sabinex, fala dos teus livros e a promoção. Então, as considerações finais, você precisa fazer a sua promoção, fala aí. Farei agora. Gente, eu tenho 10 obras publicadas, vocês podem conhecê-las. Só procurar www.professorfabiosabino.com.br. Os meus livros também são vendidos na Amazon. Vai lá no buscador e coloca Professor Fábio Sabino. Dalton Piotto, ele é aposentado da Polícia Civil lá de Curitiba, já esteve na minha residência, já estive na residência dele, e ele é o moderador do meu chat, ele, em tempo real. Dalton, muito obrigado aí pelo superchat, obrigado pelo carinho novamente, e você não se esqueça, se inscreva, curta, compartilha, faça o superchat e depois vocês saberão da nova data, qual estarei aqui para dar continuidade à série. Teremos mais 3 aulas sobre Paulo, com essa sabedoria, né? Impressionante. Obrigado, professor. Novamente, obrigado, sucesso para todos vocês, viu? Obrigado. Professor.